Dando continuidade ao nosso conteúdo programático de hoje, agora nós vamos falar sobre a psicologia da aprendizagem, tá? A psicologia da aprendizagem diz que o grande desafio da educação hoje no Brasil não é fazer com que os alunos permaneçam na escola, né? Que a gente sabe aí do grande índice de evasão, dentre outros, né? Porém, o grande desafio hoje da educação é realmente fazer com que os alunos aprendam, né, o que está sendo ensinado. E é importante salientar o seguinte: todos nós nascemos com a capacidade de aprender, tá? Todos nós, tá aí, ó, todos têm capacidade de aprender. Se a gente não está aprendendo, se o indivíduo não está aprendendo, alguma coisa está de errado e é necessário a gente investigar, ok? Porque todos nós temos aí a probabilidade de aprendizado. E aí entra algumas teorias que vão levar a determinadas respostas relacionadas à aprendizagem, tá? A primeira teoria é a teoria do condicionamento. Como o próprio nome está dizendo, vai condicionar o indivíduo a uma determinada resposta. Essa teoria do condicionamento foi baseada em Skinner, tá? Que fez uma caixa que a gente conhece aí muito bem, a caixa de Skinner, não sei quem já ouviu falar, né? E lá ficava um cachorro, ele tocava uma campainha e oferecia um alimento ao cachorro. Então foi observado que todas as vezes que essa campainha era tocada, o cachorro começava a salivar. Né? Por qual motivo isso ocorria? Isso ocorria justamente porque o cachorro, né, mesmo sendo um animal irracional, ele estava tendo um comportamento condicionado. Toda vez que tocava a campainha, algo, né, comestível lhe era oferecido. Logo, ele entendia que se tocasse a campainha, ele iria comer. Por isso ele salivava, tá? Então, a teoria do condicionamento é basicamente isso, é quando se determina, né, se molda um determinado comportamento. E aí ele vai dizer o seguinte, que essa teoria define a aprendizagem por suas consequências comportamentais e enfatizam as condições ambientais como força propulsora da aprendizagem. A aprendizagem aqui é a conexão entre estímulo e resposta. Então, qual era o estímulo? A comida, né? Qual era a resposta? O cachorro salivava, porque ele sabia que ia comer, tá? Então, é basicamente isso aí a teoria comportamental do condicionamento, que também é chamada de terapia comportamental, tá? Diz assim, o comportamento é mantido pela sequenciação de respostas. Para os teóricos do condicionamento, a transferência da aprendizagem permite solucionar novas situações e é realizada quando evocamos hábitos passados apropriados para um novo problema e respondemos de acordo com elementos que o problema novo tem em comum com outros já aprendidos ou de acordo com aspectos da nova situação semelhantes da situação já encontrada. Aí ele cita um exemplo. Quando uma criança aprende a amarrar no cadarço, ela saberá dar laço em qualquer outra coisa, como presente, como vestido, como uma fita, ok? Teorias cognitivistas, né? Aí diz assim, definem a aprendizagem como um processo de relação do sujeito com o mundo externo, com consequências no plano da organização interna do conhecimento, ou seja, da organização cognitiva. A concepção de Ausubel diz que a aprendizagem é o elemento que provém de uma comunicação com o mundo e se acumula sob a forma de riqueza de conteúdos cognitivos. E aí ele fala de uma coisa muito importante dentro dessa teoria, que é chamado insight, né? O insight é aquela coisa que vem à nossa mente assim, a gente faz e dá certo, mesmo sem a gente ter experimentado algo nesse sentido. Inclusive ele cita aqui a montagem de um quebra-cabeça. Você está lá montando um quebra-cabeça e por um insight, que é aquela luzinha, né?
a gente percebe que uma peça se encaixa ali sem você ter experimentado, né, isso anteriormente falando. Então, são aquelas sacadas que a gente tem, e isso é uma questão de ordem cognitiva, tá? E aí ele diz o seguinte, a teoria cognitivista da aprendizagem, né? Ele chama de cognição, vamos lá, o processo através do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o ser situa-se no mundo, estabelece relações de significado, isto é, atribui significados à realidade que se encontra. Esses significados não são entidades estáticas, ou seja, né, elas são móveis, mas pontos de partida para a atribuição de outros significados. Tem origem, então a estrutura cognitiva, que são lá os primeiros significados, constituindo-se nos pontos básicos de ancoragem dos que derivam outros significados.